Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A Câmara dos Deputados aprova uma proposta que muda o cálculo do ICMS e estabelece um valor fixo para o imposto estadual num esforço para reduzir o preço dos combustíveis. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, a polícia registra um aumento expressivo no número de fraudes com Pix e a gente mostra como não cair nesse tipo de golpe. A Justiça Militar condena 8 acusados de matar 2 pessoas com mais de 60 tiros de fuzil disparados durante uma blitz no Rio de Janeiro. Na quarta reportagem da série O Futuro da Energia, a gente mostra que o governo investe na matriz nuclear para livrar o país de um apagão. E ainda, as dicas para se divertir no fim de semana com as aventuras da Sétima Arte. Uma lei aprovada no Congresso que permitia a produção e a venda e também o consumo no Brasil de 4 remédios para emagrecer foi derrubada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros entendeu que a liberação desse tipo de medicamento cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e não ao Congresso. Ao vivo, a repórter Selma Dias conta os detalhes dessa decisão para a gente. Selma, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos. Olha, essa decisão do Supremo tem a ver com 4 medicamentos usados para emagrecer que são derivados da anfetamina. Um deles é a sibutramina, que já tinha autorização da Anvisa para ser usada e comercializada no Brasil com restrições. Os outros 3 são a anfepramona, o femproporex e o mazindol, que tiveram a venda proibida pela agência há mais ou menos uns 10 anos. Inclusive, foi por isso que a questão acabou indo parar no Supremo. Em resposta a essa proibição, o Congresso aprovou em 2017 uma lei permitindo a comercialização desses medicamentos. Só que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde acionou o Supremo no entendimento de que essa lei seria, então, inconstitucional, até por não levar em consideração o posicionamento da Anvisa. Então, hoje, a maioria dos ministros acatou, então, esse argumento da Confederação dos Trabalhadores e decidiu, então, derrubar a validade dessa lei e firmar o entendimento de que é, sim, da Anvisa a competência para tratar desse assunto. Inclusive, com base em estudos científicos, alguns ministros apontaram os riscos potenciais desses medicamentos aí à saúde dos usuários. Medicamentos, inclusive, que seguem aí proibidos em vários países do mundo. Paulo, Catiúcia, com vocês. Obrigado, Selma. Já está no Senado o projeto que muda as regras de cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre os Combustíveis. A proposta aprovada ontem na Câmara dos Deputados prevê um valor fixo para garantir que o ICMS não varie nos casos de flutuação no preço do petróleo e mudanças no câmbio. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados propõe alterações na base de cálculo do ICMS, que é um imposto estadual. Hoje o ICMS é cobrado sobre o preço final do produto e as alíquotas sofrem variações de acordo com o estado. O imposto é recolhido na refinaria e cada estado calcula o preço médio ponderado ao consumidor final, feito a cada 15 dias. No caso da gasolina, por exemplo, as porcentagens podem variar de 25% a 34% do valor final. A nova proposta prevê que o tributo tenha um valor fixo a cada litro de combustível. Os estados poderiam definir uma vez ao ano as alíquotas de ICMS, desde que os índices não ultrapassem o valor médio praticado pelo mercado nos últimos 2 anos. O valor do ICMS valeria por 1 ano e não seria alterado de acordo com o preço do barril de petróleo. Por isso eu digo, é um tiro pela culatra, porque eu baixo eu tiro receita dos estados. Quer dizer, de certa forma, eu comprometo as funções, as atividades que eles desenvolvem, os encargos que eles têm em áreas críticas, em áreas essenciais como saúde, educação, segurança, etc. E isso pode não repercutir favoravelmente nos preços finais ao consumidor. O relator do projeto defende que a proposta vai diminuir o preço dos combustíveis. Somos favoráveis à exigência do ICMS combustível por valores fixos
Porém, entendemos que a medida colaborará para a simplificação do modelo de exigência do imposto, bem como para maior estabilidade aos preços desses produtos. Mas os governadores criticam o projeto e temem queda de arrecadação. O que o Congresso está fazendo de forma inconstitucional, porque quem tem que reger a questão do ICMS são os estados e não a União. O projeto não é um projeto de diminuição do ICMS, é um projeto de penalização dos estados. Um assunto que divide opiniões, como a gente viu aí, e que mexe no bolso de todo mundo. A gente segue falando sobre ele e inclui nessa discussão o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. O grande objetivo é abaixar o preço dos combustíveis em todo o país, não é isso? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Exatamente. O preço do combustível tem um grande componente que é o de impostos. E os impostos respondem por quase a metade do valor total do preço pago nas bombas. E dentro desse preço nós temos um terço, em torno de um terço, né, que vão para os estados, né, sob a forma de ICMS, como foi mencionado, e em torno de 15%, um pouco menos, que vai para a União, que é a CID, SCS e tal, vários impostos federais que acabam também impactando no preço final da gasolina e dos demais combustíveis. Então, a ideia é tentar reduzir, né, o impacto do ICMS e também a União vai ter que fazer a sua parte depois, ver como é que ela pode reduzir também a sua participação no preço final. Às vezes a gente tem a impressão que a gente não anda de carro, ou de ônibus ou de moto, que isso não mexe no nosso bolso. Mexe sim no bolso de todo mundo, não é isso? Exatamente, Paulo. E tem um agravante. No caso dos combustíveis, como eles são utilizados para fazer o transporte no país, a nossa rede logística, ela infelizmente, ainda é essencialmente baseada na rodoviária, ou seja, no sistema rodoviário. Então, com isso, qualquer aumento, seja no diesel, seja na gasolina, acaba impactando toda a rede de distribuição. Então, isso acaba chegando aos consumidores, não apenas diretamente no preço do ticket, né, do bilhete, do ônibus, do metrô, etc., mas também indiretamente pelo transporte que é feito das mercadorias no Brasil, pelo sistema logístico que nós adotamos, que é baseado ainda no sistema de transporte rodoviário. A gente segue acompanhando essa discussão, professor, porque foi aprovado na Câmara, mas vai para o Senado, há um longo processo ainda. A gente volta a conversar sobre ele. Obrigado e até amanhã. Perfeitamente, até amanhã. Ainda falando sobre economia, o setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo e telecomunicações, teve alta de 0,5% em agosto, na comparação com o mês anterior, julho. No acumulado do ano, o crescimento é de 11,5%, o que significa um patamar maior do que o de fevereiro do ano passado, antes da pandemia, portanto. Os dados são do IBGE. Já o consumo das famílias brasileiras caiu entre julho e agosto e subiu nos primeiros 8 meses deste ano. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira de Supermercados. Para calcular o Índice Nacional de Consumo, a Abras considera supermercados, hipermercados, mini-mercados, atacarejos, lojas de vizinhança e e-commerce. Entre julho e agosto deste ano, o consumo das famílias caiu mais de 2%. O mesmo aconteceu na comparação entre agosto deste ano e do ano passado. Já no acumulado do ano, de janeiro a agosto, houve alta do consumo em mais de 3% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo a Abras, a expectativa é que o ano termine com uma alta de 4,5% no consumo das famílias, impulsionada pelos pagamentos de restituição do imposto de renda, auxílio emergencial, 13º e pelas festas de fim de ano. Mas o índice esperado ainda está longe do acumulado de 2020, que chegou a mais de 9%. A Abras também divulgou o preço da cesta formada por 35 produtos de largo consumo em supermercados. Ela está custando R$ 675, alta de 22% em 12 meses. No acumulado do ano, tiveram maior alta café, açúcar, ovo, frango congelado e carne dianteiro. Os dados também mostram que há uma variação grande entre marcas. O saco de arroz de 5 quilos, por exemplo, vai de R$ 15,49 a R$ 29,90, uma diferença de 93%. De um lado, a gente verifica que os auxílios emergenciais disponíveis hoje pelo governo ele é menor, então ele está trazendo essa influência. De outro lado, você tem a inflação que tem crescido aí ao longo principalmente desses 2 últimos meses. Nesse mesmo período, há uma previsão de uma melhoria na economia, principalmente porque nós já estamos
basicamente com toda a economia, sem restrições. O estelionato é um tipo de crime que sempre existiu e que se adapta ao longo do tempo. Um dos mais comuns hoje em dia é o golpe do Pix. São os casos em que os criminosos se passam por outra pessoa e pedem dinheiro. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, a polícia recebeu 150 denúncias só este ano. Um caso a cada 2 dias. A reportagem é da nossa afiliada TV Claré. A mensagem de voz enviada com um vídeo para os contatos foi uma tentativa de alertar os amigos. Isso porque Carlos teve o aplicativo de mensagens clonado. Pessoal, estou mandando essa mensagem para vocês para ficarem atentos e, se possível, bloquear um contato que eu vou passar por vídeo aí, a minha irmã gravou, de uma pessoa tentando se passar por mim. Números da Polícia Civil apontam que só em Rio Claro, entre janeiro e setembro, foram registrados 150 crimes como este, onde estelionatários utilizam o Pix para subtrair dinheiro das vítimas. Isso representa, em média, um caso a cada 2 dias, um número que pode ser ainda maior por causa da subnotificação. Para evitar fazer parte deste número, algumas orientações são importantes. O que nós devemos fazer? Estar permanentemente atentos. Olha, recebi uma mensagem do meu filho pedindo dinheiro. Ligo para o meu filho e pergunto, olha, sequestraram o meu filho, né? Eu seguro ali no telefone, vou num outro telefone e tento localizá-lo. A gente tendo este cuidado de fiscalizar tudo que está à nossa volta, que envolve o nosso nome, com certeza faz com que a gente previna e um grande número de crimes não aconteça. No Rio de Janeiro, a Justiça Militar condenou 8 dos 12 militares do Exército acusados de matar um músico e um catador de latinhas em 2019. Por 3-2, os militares foram considerados culpados por duplo homicídio e tentativa de assassinato. O julgamento durou cerca de 15 horas. O caso aconteceu em abril de 2019. Os acusados alegaram que confundiram o carro em que estava o músico Evaldo Rosa com a família com o de criminosos. A família ia, na verdade, para um chá de bebê. O veículo foi atingido por mais de 60 tiros de fuzil, dos mais de 250 disparados. O catador Luciano Macedo tentou prestar socorro, mas também foi atingido e morreu 11 dias depois. O sogro do músico que estava com ele no carro ficou ferido, mas sobreviveu. Comandante da ação, o tenente Ítalo da Silva Nunes, recebeu pena de 31 anos e 6 meses de prisão. Outros 7 militares foram condenados a 28 anos. 4 foram absolvidos. A viúva do músico Evaldo, Luciana Nogueira, chegou a passar mal durante o julgamento. Disse que a decisão dos jurados trouxe paz à família e que agora vai poder dormir sossegada porque a justiça foi feita. A defesa disse que vai recorrer e que os réus vão aguardar em liberdade até que se esgotem todos os recursos. O ex-deputado Roberto Jefferson voltou hoje para a prisão por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada depois que os médicos avaliaram que ele já podia ter alta do hospital em que estava internado desde o começo do mês passado. O ex-deputado foi preso preventivamente em agosto, acusado de postar vídeos nas redes sociais em que atacava a democracia e os poderes da República. Os detalhes no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.abc.com.br. Em São Paulo, a volta das aulas 100% presenciais nas escolas públicas e privadas segue como um dos principais assuntos da semana. Ao vivo da capital paulista, a repórter Vanessa Casalino traz mais informações para a gente. Vanessa, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a todos. A Prefeitura decidiu pela obrigatoriedade do retorno presencial dos alunos da rede municipal a partir do dia 25 de outubro. As escolas vão poder ter ocupação de 100% nas salas de aula e sem a necessidade de distanciamento. Esse retorno não é obrigatório, mas os pais que não concordarem vão ter de assinar um termo se responsabilizando pelos estudos em casa. Essa decisão é uma resposta a uma determinação do governo do estado que foi divulgada ontem e acontece, e vai acontecer, na verdade, uma semana antes do previsto. Também aqui na capital continua obrigatório o uso de máscara
máscaras em locais abertos e por tempo indeterminado. Na semana passada, a Secretaria de Saúde havia sinalizado com a possibilidade do fim dessa exigência a partir de hoje, o que não se concretizou. E teatros e cinemas, a partir de amanhã, não precisam mais cumprir aquela exigência do distanciamento entre as cadeiras nas salas de espetáculo e de exibição. Catiúcia e Paulo. Obrigado, Vanessa. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 602.099 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui, foram 525 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 21 milhões de casos confirmados até aqui, 14 mil casos nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.740.267 pessoas que tiveram a doença, que tiveram a Covid, se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por estados. Hoje, o Pará, na região norte, aplicou até aqui 7 milhões de doses de vacina contra a Covid. No nordeste do país, a Bahia tem 16 milhões de doses aplicadas até este momento. Na região centro-oeste do país, o nosso destaque de hoje é Mato Grosso, com 3 milhões e 700 mil vacinas aplicadas. Rio de Janeiro, região nordeste, com 20 milhões de vacinas. E, por fim, Rio Grande do Sul, na região sul, com 14 milhões de doses aplicadas. Ao todo, portanto, segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas pelo país 310.498.347 doses de vacina. Dessas doses distribuídas, 250 milhões foram aplicados nos brasileiros até aqui. 150 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, 100 milhões tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única e 2.800.000 brasileiros tomaram também a dose de reforço. E uma parceria entre a Fiocruz, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e a ONG Redes da Maré pretende estimular a população carioca a tomar a segunda dose da vacina e assim aumentar o nível de imunização contra a Covid. A nova etapa da vacinação no Complexo da Maré começou hoje. Até o próximo fim de semana, mais de 36 mil pessoas com idades entre 18 e 35 anos devem receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O projeto de vacinação em massa faz parte de uma pesquisa da Fiocruz para analisar a eficácia da vacina AstraZeneca. Na primeira etapa, 37 mil pessoas foram vacinadas, o que superou a meta inicial, que era de imunizar 34 mil moradores da Maré. Os pesquisadores da Fiocruz estão fazendo testes para avaliar a produção de anticorpos e checar os efeitos que a vacinação em massa provocou na comunidade. Esses estudos visam entender a efetividade da vacina, quer dizer, tanto da primeira dose quanto da segunda dose, e além disso acompanhar para os próximos meses essa população vacinada e ver a necessidade de novas doses ou mesmo como vai se dar o controle da pandemia. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde já comprovam a eficácia da vacinação no Complexo da Maré. Os números de casos e de internações por causa da Covid-19 na comunidade estão entre os menores do estado do Rio. Tudo se dá devido à alta cobertura da vacinação. Mais de 99% da população da Maré já tomou a primeira dose da vacina e agora hoje a gente completa toda a população da Maré completamente vacinada com a segunda dose. Luan tem 26 anos. Ele tomou a segunda dose da AstraZeneca e voltou para casa mais tranquilo. O que eu estou achando ótimo, porque todo mundo tem que se vacinar. Daqui a pouco você vai ver. Na quarta reportagem da série O Futuro da Energia, a gente mostra que o governo investe na matriz nuclear para livrar o país de um apagão.
A gente tem mostrado ao longo desta semana uma série de reportagens sobre geração de energia. Nós falamos sobre a escassez de água aqui no Brasil, mostramos por que é tão importante proteger as nascentes e lembramos o papel das usinas hidrelétricas no país. Hoje, na quarta reportagem da série O Futuro da Energia, o assunto é a energia nuclear. Para isso, os repórteres Maurício de Almeida e Eusébio Gomes foram a Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Ao lado do mar de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, estão as duas usinas nucleares brasileiras. Angra 1 entrou em operação em 1985 e Angra 2 em 2001. Ao todo, a energia gerada pelas usinas abastece uma região com cerca de 3 milhões de pessoas, o equivalente às populações das capitais Belo Horizonte e Vitória. Elas fazem parte do planejamento do Operador Nacional do Sistema, que conta com a importância dessa geração constante e firme ao longo desse período de crise. Qualquer modificação, qualquer variação aqui é motivo de preocupação para o Operador Nacional do Sistema, pois a gente tem não só essa energia gerada de forma constante, com alto fator de capacidade, mas também essa energia sendo gerada bem próximo aos principais centros de carga do país, ou seja, independendo de longas linhas de transmissão. Angra 3 será a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Quando entrar em operação, a nova unidade terá potência de 1.405 megawatts e poderá gerar energia para 4 milhões e 500 mil brasileiros. Cerca de 70% das obras civis de Angra 3 já foram finalizadas e 75% dos equipamentos da usina comprados. Isso representa a consolidação da energia nuclear na matriz elétrica brasileira e abre outras oportunidades que entendo que existam como opção de ampliação da participação da energia nuclear na matriz elétrica. É nesse local que vai ser instalado o futuro reator nuclear da usina de Angra 3, uma área de extrema segurança. Ele vai ficar protegido por uma esfera de aço que tem 56 metros de diâmetro. E lá do lado de fora ainda terá uma barreira de concreto com 60 centímetros de espessura. O governo federal espera retomar ainda esse ano a construção da usina, um trabalho que deve gerar até 10 mil empregos diretos. Angra 3 deve entrar em operação no fim de 2026. Angra 3 realmente seria 1,4 giga que, se ela tivesse concluída, hoje nós não teríamos problemas, porque ela equivaleria mais ou menos a uns 6 a 8 pequenas centrais hidrelétricas funcionando 24 horas. Angra 3 é importante que ela termine logo, o mais rápido possível. Hora de saber como fica o tempo amanhã, Lara. Boa noite, o que você traz pra gente? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Ontem a gente alertou aqui sobre o temporal que se formava na região sul e em Mato Grosso do Sul. E essas regiões, elas seguem aí com avisos de perigo. De ontem para hoje, municípios como Itaporã, em Mato Grosso do Sul, e Marechal Cândido Rondon, no Paraná, registraram em mais de 50 milímetros de chuva cada um. Isso é muita água para um dia só. E olha, a atenção deve ser redobrada, já que os ventos na região eles podem chegar a 100 km por hora. E o alerta agora, ele vale também para outras áreas, como é o caso aqui de São Paulo, também do Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Olha, e em caso de temporal, a recomendação é que você não se abrigue aí embaixo de árvores, não estacione os seus veículos próximos a torres de transmissão. E, se possível, claro, desligue aí todos os seus aparelhos elétricos e também o quadro geral de energia. Olha, e nessa sexta-feira, a previsão de chuva ela vale para grande parte do país. Olha só o tamanho da área chuvosa aqui no mapa. E aqui onde está azul é onde a chuva chega ainda mais forte. Já nas áreas em amarelo, que é o extremo norte e o litoral nordestino, a sexta-feira promete ser de tempo firme e sem chuva. E olha, uma das capitais que terão uma sexta-feira ensolarada é Salvador, de onde nós temos imagens ao vivo. Nesse momento faz 27 graus na capital, apesar das nuvens, amanhã não deve chover, hein? E a sexta-feira também deve ser quente na capital. As temperaturas elas devem variar entre 25 e 32 graus. E o fim de semana, ele também vai começar quente nessas capitais aqui. Olha só, o Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 33 graus. Em Goiânia, 34 de máxima. Fortaleza, 32. Macapá pode chegar aos 36 graus. E Manaus, 38 graus de máxima.
E para encerrar, nós temos imagens da forte chuva que caiu hoje à tarde aqui na capital federal e continua chovendo. Essas imagens aqui são da nossa parceira Clima ao Vivo. Desde o retorno das chuvas aqui em outubro, já choveu em Brasília mais da metade do volume previsto para todo o mês. E os próximos dias prometem mais chuva por aqui. É isso, Catiúcia. Aí a chuva que a gente tanto esperou, né, Lara? Finalmente ela chegou. Tá, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. No Líbano, pelo menos 6 pessoas morreram durante um protesto organizado pelo grupo Hezbollah. O tiroteio começou quando os manifestantes pediam a troca do juiz responsável pela análise do caso, que terminou numa imensa explosão no porto de Beirute no ano passado. Testemunhas disseram que os tiros foram ouvidos de longe e que o local parecia um campo de guerra. Os mortos eram muçulmanos xiitas. O Hezbollah disse que os tiros foram disparados de cima de prédios e acusa a força libanesa, um partido cristão, de ser responsável pelo ataque. Mas o líder da legenda negou. O ministro do Interior afirmou que o conflito começou após o primeiro tiro e que pareceu um tiro de franco-atirador porque foi disparado diretamente na cabeça da vítima. Um incêndio em um prédio residencial em Taiwan deixou pelo menos 46 pessoas mortas e outras 41 feridas. O fogo teria começado no primeiro andar do edifício pouco antes das 3 da manhã. 120 pessoas viviam no local, a maioria idosos. Famílias dos moradores passaram a madrugada em busca de informações sobre os entes queridos. A polícia da Noruega divulgou a identidade do suspeito de ter matado 5 pessoas ontem à noite com um arco e flecha e outras armas em Kongsberg. Espen Andersen Brafen é um dinamarquês de 37 anos que teria se convertido ao Islã. As vítimas eram 4 mulheres e um homem, todos entre 50 e 70 anos. Hoje de manhã, as bandeiras em Kongsberg amanheceram a meio mastro e moradores levaram flores e velas em homenagem às vítimas. O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, segue ativo e já obrigou quase 7.000 pessoas a abandonarem as suas casas. Mas se a lava é capaz de destruir tudo o que encontra pela frente, transformando num drama a vida dos moradores da ilha, ela também é capaz de produzir imagens impressionantes que atraem turistas dispostos a ver de perto a erupção. O casal francês Christine e Eric tinham passagens compradas para a ilha de La Palma. Quando o vulcão entrou em erupção, eles decidiram não cancelar a viagem. O fotógrafo Eric disse que ficou ainda mais empolgado por causa das boas fotos que poderia conseguir. Sara também veio por causa do vulcão. Ela mora em Lanzarote, ilha próxima a La Palma, e disse que valeu o esforço. É uma oportunidade única na vida ver algo assim, disse. Já o Antônio veio ajudar amigos afetados pela lava. Ele também disse que ver o vulcão de perto é espetacular, mas que os sentimentos são misturados porque ele vê também o drama dos moradores. O Cumbre Vieja está ativo desde o dia 19 de setembro e já destruiu 600 hectares de área e mais de 1.100 construções. 2 rios de fogo descem da montanha para o mar. Não há sinais de que a atividade deve cessar nos próximos dias. Aqui no Brasil, uma parceria entre a Embratur e os Ministérios do Turismo e da Cidadania tenta conscientizar o turista sobre os perigos do uso de drogas. O lançamento da campanha foi hoje no Palácio do Planalto. Entre as ações do programa está a distribuição de adesivos e placas com os dizeres turismo sem drogas. Hotéis e estabelecimentos comerciais vão fixar o selo com versão inglês e português e um QR Code que direciona para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e orienta onde buscar assistência médica ou reportar um crime. A ação Turismo Sem Drogas visa sensibilizar os nossos turistas brasileiros e estrangeiros de que é possível aproveitar ao máximo as experiências culturais sem o uso de substâncias que causam malefícios à saúde. Segundo o acordo, o Ministério do Turismo vai informar turistas sobre o uso de drogas e fazer um trabalho de conscientização com prestadores de serviços do setor. Já a Embratur e o Ministério da Cidadania serão responsáveis pela confecção de materiais informativos para a rede hoteleira e agências do turismo no país e no exterior. A articulação é importantíssima para que a gente, junto com as autoridades policiais locais,
nós priorizemos e dinamizemos o combate ao uso de drogas. Já o Ministério da Saúde lançou uma campanha de combate à sífilis e à sífilis congênita. Sexualmente transmissível, a doença tem cura e pode ser tratada de graça na rede pública de saúde. Mas quando ela passa da mãe para o filho, pode ser fatal. Por isso, a mãe e o pai devem fazer o pré-natal, como explica o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde. O parceiro tem que ir ao pré-natal, tem que ser avaliado, tem que ser testado e, se der positivo, tem que ser tratado. Isso é uma proteção para ele, mas é uma proteção principalmente para a sua parceira e principalmente para o seu bebê, porque é quem mais vai sofrer e talvez nem vai nascer se tiver positivo e, se nascer, talvez com sequelas muito graves que provoquem a morte tão logo ou logo depois de nascer. Em São Paulo, o número de transplantes cresceu 52% nos primeiros 8 meses deste ano, na comparação com esse mesmo período do ano passado. Em todo o país, por causa da pandemia, muitas cirurgias deixaram de ser feitas em 2020. Luciana é de Cássia, no interior de Minas Gerais. Em março do ano passado, ela sofreu uma lesão na córnea durante um exame de rotina, o que afetou a visão de um dos olhos. Aí o médico chegou e falou para mim, vou ter que te mandar embora porque está tendo muita internação de Covid. Em agosto, ela entrou na fila do transplante em Sorocaba, interior paulista. A cirurgia ocorreu 8 meses depois, em maio deste ano. A definição de protocolos de prevenção para as cirurgias, o aumento da vacinação e a queda nos índices da Covid-19 marcaram a retomada dos transplantes no estado de São Paulo. Parte deles foi suspensa no ano passado por conta da pandemia. O número de transplantes aumentou 52% de janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram quase 5.000 cirurgias este ano, contra mais de 3.200 em 2020. Apesar disso, a espera ainda é grande. No estado de São Paulo, quase 3.500 pessoas estão na fila do transplante de córnea. Na espera por um rim, estão mais de 13.000 pacientes. Pela legislação brasileira, a doação ela só vai ocorrer com autorização da família. Daí, então, a necessidade do familiar conversar com seus parentes mais próximos, mostrando, então, o desejo dessa doação. Agradeço todos os dias pelo doador, não sei religião, mas eu oro pela pessoa, pela família da pessoa, porque foi através desse gesto simples, mas ao mesmo tempo muito bonito, que eu voltei a enxergar, né? Porque a sensação mais horrível que existe no mundo é você deitar enxergando e acordar sem enxergar nada. A TVU Digital da Universidade Federal do Amapá é a nova parceira da TV Brasil. O contrato foi firmado hoje. Com ele, a TVU Digital passa a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública e já a partir de segunda começa a exibir conteúdos da TV Brasil para o Estado. Mais relevância para as notícias e a cultura amapaense. Esses são alguns dos compromissos estabelecidos na parceria entre a EBC e a Universidade Federal do Amapá. O convênio é, na verdade, uma via de mão dupla, porque além de levar mais conhecimento do Estado para outras regiões do país, também fortalece a comunicação pública como um todo. A Rede Nacional de Comunicação Pública, ele é umas parcerias mais estratégicas que a gente tem aqui, na medida que a gente faz parceria de distribuição e ao mesmo tempo de conteúdo. E isso fortalece a EBC. Quem ganha é o brasileiro, ganha a EBC e ganha o Amapá. A partir de segunda-feira, a TVU Digital da Universidade Federal do Amapá vai operar no canal 46 da TV aberta com uma programação plural e educativa. Esse canal vem dotar de uma opção a população amapaense, com programação séria, honesta, e a TV, ela na verdade é um difusor de conhecimento, né? De ciência, tecnologia, educação de uma forma geral. A
TVU Digital, a primeira emissora universitária do estado do Amapá, vai começar a operar diariamente, com programação 24 horas no ar. E com a parceria firmada com a EBC, a TV vai poder não só transmitir a nossa programação, como também ter o conteúdo próprio exibido aqui na TV Brasil. A gente está entrando num estado que a gente não tem presença, ao mesmo tempo a gente viabiliza o conteúdo regional e a gente busca também conteúdos nacionais, tanto conteúdo que tem o estado do Amapá e que a gente não sabe. O Amapá é um estado ainda bastante desconhecido pela população brasileira e a população brasileira vai ter a oportunidade de conhecer o estado. A gente mostra agora as dicas para o fim de semana de filmes e feriados. Uma novidade é a série infantil 44 Gatos. Veja com a nossa comentarista de cinema, Ana Karina de Carvalho. Hoje tem dicas de novidades da Netflix. Para a criançada, a série 44 Cats. Desenho animado sobre 4 gatos que montam uma banda. E uma nova série brasileira, Casamento às Cegas. Camila Queiroz e Kleber Toledo apresentam o reality show em que participantes estão em busca do amor. Episódios semanais e diversão garantida. Agora é a hora da verdade. Também na Netflix, o sucesso com Octavia Spencer, na trama sobre uma mulher que se aproxima de um grupo de adolescentes sem boas intenções. Um terror empolgante e moderno. This is the most fun I've had in a long time. E nas salas de cinema, estreia o drama Sob as Escadas de Paris. Conhecemos Christine, que mora nas ruas da capital francesa. Tudo muda quando, em uma noite de inverno, conhece o pequeno Sully. Juntos embarcam em uma jornada para encontrar a mãe do garoto. Um conto de fadas moderno. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Neide Lins, e o Repórter Brasil fica por aqui. Mas você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você, a gente volta amanhã. Fique agora com imagens do Rio de Janeiro. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã. Tchau.